ele, desde o início, ele tem na cabeça dele que, se quiser modificar o Brasil, ele tem que modificar o Nordeste. Nós não podemos mais ter aquela imagem do Nordeste, com aquela seca na época da estia, né? Nós não podemos admitir que o semiárido seja um foco de pobreza extrema, que as pessoas tenham que sair do Nordeste para sobreviver em outras regiões do país. No século XXI isso não se justifica. Nós saímos daqui e fomos para o Ministério da Infraestrutura conversar com o ministro Tarcísio, que é um ministro excepcional. E ele colocou claramente os projetos da infraestrutura para o Nordeste e fica muito evidente que ali vão ser investidos não só uma quantidade razoável de dinheiro, mas também a esperança de modificação daquele estado de coisa, né? Então, investimento para colocar água no Nordeste, colocar energia no Nordeste, melhorar o sistema de comunicação viária, não só com estradas, mas com ferrovias. Sim. E o turismo, colocando isso como prioridade do governo, investindo, eu tenho certeza que vai dar certo. Foi um grande apoiador da campanha do presidente, né? Olha, eu fui um grande apoiador nesse trabalho de retaguarda. Eu não acompanhei as viagens dele pelo Brasil porque eu não tinha como pagar. Eu não tinha condições de bancar as minhas viagens e ele fez uma campanha baratíssima, né? A campanha dele, pelos cálculos, custou R$1 milhão e poucos de reais. A campanha da dona Rousseff e do Aécio, declaradamente, custaram mais de 300 milhões de reais, que foi declarado, sem considerar o que entrou na caixa preta, né? Então, declarados foram mais de 300 milhões de reais. Então, ele fez uma campanha muito barata. Ele não tinha dinheiro para pagar passagem para mim. Então, eu não tinha como acompanhar. Mas sempre que ele chegava, a gente conversava, botava... Porque uma bobagem que falaram é que o Bolsonaro não tinha programa de governo. Foi uma grande bobagem. Nós trabalhamos 1 ano nisso aí. Duvido que tivesse qualquer outro que tivesse trabalhado nisso. E uma equipe muito unida, muito coesa. E nós assistíamos 4, 5 palestras por semana. Escrevíamos tudo, só que nós sempre dissemos que nós não tínhamos um programa de governo. Até porque é mentira dizer que tem um programa de governo. Você pode ter protocolo de intenções. Você não pode pegar um ministro preparado, escolhido para um determinado ministério e entregar uma receita de bolo para ele. Quem é que seria capaz de entregar uma receita de bolo para o Paulo Guedes, né? O camarada que vem de patinete para Saci. Você vai chegar para ele e falar, ó, tá aqui uma receita de bolo que só vai cumprir isso aqui que nós pensamos, né? Vai falar a mesma coisa pro ministro Tarcísio, que era um homem que conhecia profundamente de infraestrutura. Até porque e nós tínhamos gente nós tínhamos, né, gente que futuramente foi trabalhar muito próximo do ministro Tarcísio conosco, praticamente 2, 3 vezes por semana. Então nós tínhamos um protocolo de intenções muito sério. Mas não tínhamos um programa de governo para dar para cada ministro, como se fosse uma receita. Dentro desse protocolo de intenções, eu vi o senhor falando em entrevistas lá no começo do ano que o governo estava ainda acertando o time, né? Nesse ano a gente inclusive viu uma troca de alguns ministros, de algumas secretarias. Lá no começo o senhor estava falando que estava acertando o time para ganhar um jogo. E agora que tem 1 ano já de governo, como é que o senhor faz essa avaliação? Eu, quando falava isso, eu não tinha conhecimento de um livro que eu estou lendo agora. Ganhei há pouco tempo e é um livro muito interessante. Chama-se The First Year of the President, Primeiro Ano dos Presidentes. É um livro que faz uma análise do primeiro ano de todos os presidentes americanos. Ele faz por grupos, assim. Ele pegou os presidentes que se assemelhavam em tendência e fez um livro. Mas o livro é muito interessante porque exatamente diz isso. O primeiro ano do presidente é um ano, a gente comparando com o esporte, é um ano de aquecimento, né? Onde ele vai conhecer as coisas. Ele imagina fazer muita coisa que a estrutura não vai permitir que ele faça. A burocracia vai impedir que ele faça. E ele tem que se habituar a isso, né? Ele pensa, quando ele assume, ele pensa que ele pode tudo. Ao contrário, ele pode pouco, né? Ele tem que se adaptar a todas as conjunturas que o obrigam a se limitar àquelas regras do jogo. E exatamente esse primeiro ano é esse ano de adaptação, né? É esse ano de conhecimento, ainda que no caso do presidente Bolsonaro ele tenha 28 anos de parlamentar, então ele conhece muito a casa ali, o Congresso Nacional, ele conhece muito, mas ele conhecia na condição, ele mesmo diz, eu era deputado de baixo clero, nunca consegui presidir uma comissão, nunca consegui nem ser relator de comissão, que ele era visto como ele era a asa da graúna, né? Então esse cara não pode ser nada. Então ele se sujeitou a essa situação 28 anos, aprendeu muito, até por isso
Ele tinha sempre todo mundo contra ele, isso obrigava a se aprofundar nos assuntos. Ele entrava de peito aberto, mas tinha que entrar com algum conhecimento, porque ele sabia que ia ser massacrado, mas isso tirou um pouco dele essa noção do alto clero. E ele aprendeu muito esse ano, eu tenho certeza. Eu estou falando por ele, desculpa, presidente, estou falando pelo senhor, mas eu tenho certeza que foi um grande aprendizado. Dentro desse um ano que o senhor falaria de qual foi o maior acerto do governo, é um ano de aprendizado, mas ele, nesse aqui deslanchou. Depois da campanha, porque a eleição dele, ele mesmo caracteriza como quase um milagre, né? Mas não foi. Os fatos foram o colocando numa situação de relevância para o país. Ele começou a atender os anseios da população. Então a eleição dele foi alguma coisa que podemos dizer para muita gente inesperada, e a partir daí ele montou, e eu não vou me incluir nisso, mas ele montou uma equipe de ministros altamente qualificada, né? Nunca foi, eu coloco fulano, mas você faz isso assim, assim. E no primeiro e segundo escalão praticamente não houve isso. Ele teve a independência. Podemos dizer então que o presidente dizia que não ia ter o toma lá da cá, o senhor está me confirmando que... Não teve isso. A gente que estava... Não teve isso. E na equipe de ministros, ele foi muito feliz na escolha, tem ministros excepcionais. Então nós temos hoje uma independência muito grande em relação a isso. E uma coisa que eu considero muito importante foram as prioridades que ele colocou. Algumas delas ainda estão se desenvolvendo, é o caso, por exemplo, da educação e da saúde. Desde o primeiro momento ele colocou como prioridades absolutas a educação e a saúde. Só que elas foram tão comprometidas ao longo desses 16 anos aí, e até mais, que é muito difícil você recuperar. É preciso um trabalho de muita paciência e vai ter muita troca de gente aí, porque a renovação nessa área não é fácil. São áreas que estão muito contaminadas, de gente que não estava acostumada a trabalhar pelo bem público, acostumada a trabalhar pelo seu próprio bem. Ele ainda vai mexer muito nisso. Uma outra prioridade regional, por exemplo, hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. O presidente tem muito clara a prioridade do Nordeste. E ele é um grande incentivador de modificar a vida do Nordeste. A gente precisa fazer um intervalo e a gente volta exatamente nesse ponto para conversar com o general Heleno sobre essas propostas do governo para o ano que vem, especificamente para o Nordeste, depois do intervalo. A gente está de volta aqui nessa conversa com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, para tentar fazer aqui um balancinho pequeno desse ano do governo Bolsonaro. O senhor estava falando no bloco anterior sobre projetos que o presidente tem para o Nordeste, que isso é uma prioridade. O que deve vir aí para 2020? Ele, desde o início, ele tem na cabeça dele que, se quiser modificar o Brasil, ele tem que modificar o Nordeste. Nós não podemos mais ter aquela imagem do Nordeste com aquela seca na época da estia, né? Nós não podemos admitir que o semiárido seja um foco de pobreza extrema, que as pessoas tenham que sair do Nordeste para sobreviver em outras regiões do país. No século XXI isso não se justifica. Nós saímos daqui e fomos para o Ministério da Infraestrutura conversar com o ministro Tarcísio, que é um ministro excepcional. E ele colocou claramente os projetos da infraestrutura para o Nordeste e fica muito evidente que ali vão ser investidos não só uma quantidade razoável de dinheiro, mas também a esperança de modificação daquele estado de coisa, né? Então, investimento para colocar água no Nordeste, colocar energia no Nordeste, melhorar o sistema de comunicação viária, não só com estradas, mas com ferrovias, e o turismo. Colocando isso como prioridade do governo, investindo, eu tenho certeza que vai dar certo. O semblante sereno e o bom humor logo revelam a paciência e a capacidade estratégica que impulsionaram sua carreira militar. Com 45 anos dedicados à defesa dos interesses brasileiros, General Augusto Heleno passou por várias posições no imenso tabuleiro de xadrez da caserna. Na missão de pacificação do Haiti, atuou resoluto, sempre em frente, e impôs um ritmo de evolução constante na reorganização do país. Como comandante militar da Amazônia, avançou em espaços importantes,
mas soube criticar ações que considerava desastrosas e se portou como um hábil cavaleiro. Agora, na posição de bispo, está ao lado da peça mais importante do tabuleiro, no que se revela ser o jogo mais difícil que já enfrentou. A função não é simplesmente comandar a segurança do presidente da República, mas aconselhar os próximos movimentos neste cenário complexo de um Brasil que se redesenha. É uma missão perfeita para esse veterano de 72 anos que acumula experiência, sabedoria e sede de um checkmate nos inimigos do país. O Impressões de hoje veio para o Palácio do Planalto, no gabinete do ministro de Segurança Institucional da Presidência da República, o ministro General Augusto Heleno. Muito obrigada por estar aqui recebendo a gente, abrir esse espaço na sua agenda tão cheia para esse nosso bate-papo. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês e colocarmos algumas coisas que estão acontecendo hoje no país e que naturalmente vão se projetar no futuro. General, antes da gente conversar sobre as coisas sérias do país, eu acompanhei no seu Twitter a sua torcida pelo Flamengo esse ano, já que a gente também pretende fazer uma espécie de balanço do ano, pelo menos no futebol. Tá tudo bem aí, funciona, né? Que é flamenguista e cheio de títulos durante o ano. Eu sou flamenguista desde 5 anos de idade, meu pai me deu total liberdade para escolher qualquer clube no Rio de Janeiro, desde que fosse Flamengo. E eu acho que eu tenho direito de ser campeão de vez em quando, né? Eu gostaria de ser mais vezes, mas ultimamente o Flamengo tem sido campeão com uma certa premência de tempo. E eu acho que a gente merece, né? A maior torcida do mundo, não é a maior torcida do Brasil, é a maior torcida do mundo. Ser Flamengo é uma grande honra, né, para cada um de nós, pertencer à nação rubro-negra e ter o time que nós temos hoje. Vai durar pouco, eu não acho que nós vamos durar muito. É muito difícil sustentar um time no preço do time do Flamengo e na qualidade do time do Flamengo, porque obviamente atrai outros compradores e outros negociadores. Nós vamos perder alguns jogadores, mas continua a mística, continua a camisa e sobretudo esse amor ao clube. General, aí o senhor é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, então, um flamenguista com outro palmeirense, né? Então, no trabalho vocês estão juntos, no campo como é essa rivalidade? Olha, eu nunca vesti a camisa do Palmeiras. Ele já vestiu a do Flamengo, então eu acho que eu estou ganhando. Em matéria de influência, eu estou ganhando. Ele, inclusive, distribuiu camisa esse ano, distribuiu, né? na China. E essa camisa, ela não foi na bagagem. Até hoje, não sabemos exatamente como apareceu aquela camisa do Flamengo. Nem era uma camisa, acho que era um casaco, né? Eu sei que aquilo surgiu do nada, assim. Ele falou, gostaria de dar uma camisa do Flamengo, não sei o quê. Daqui a pouco apareceu uma camisa do Flamengo e ele deu a camisa. Eu acho que foi para o primeiro-ministro, o senhor Xi Jinping, que recebeu a camisa, né? Então, foi um troço muito bacana. E jogou o Flamengo em nível internacional, na China. Se o Flamengo tiver 1 bilhão e 200 milhões de torcedores, basta pegar um real de cada um e pronto, vai ter o melhor time do planeta. General, e já que a gente está falando de esporte, né, o senhor teve 45 anos dentro do Exército, está na reserva hoje, foi paraquedista. Vamos aproveitar para falar dessa sua atividade esportiva, como era, como é que ainda está hoje? Eu fiz o curso de Educação Física quando eu era tenente, né? Eu fiz o paraquedismo, fiz o Guerra na Selva e fiz o curso de Educação Física. E o curso de Educação Física, para mim, eu sempre brincava, eu faço 10 anos se precisar, porque para mim foi um curso muito agradável. Eu não era, assim, um craque de nada, mas eu era na média em muitos esportes. E pelo fato de ter sido na Academia Militar de Cavalaria, nós éramos muito poucos, e a Olimpíada Acadêmica incluía muitos esportes, a gente acabava fazendo tudo. Então, quando eu cheguei para fazer o curso de Educação Física, a maioria dos esportes eu tinha algum conhecimento. Eu já tinha jogado esgrima, eu jogava voleibol, basquete, polo aquático, já tinha feito até lutas, a gente entrava lá na equipe, não sei o quê. Então, eu tinha uma facilidade muito grande de ficar na média em quase todos os esportes. Isso, às vezes, para o curso de Educação Física é melhor do que você ser faixa preta, quarto dan de judô. Você é muito bom no judô e no resto você é fraco. Então eu tive essa vantagem e eu sempre fui um apaixonado por esporte, sempre. E a quadra de voleibol de areia da Escola de Educação Física do Exército, ilegalmente tem o meu nome.
Então, de tanto que isso o senhor ia aí lá. ninguém apaga mais. General, nesses 45 anos, né, lá foi dentro do Exército que o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro? Ele era cadete do primeiro ano e eu era tenente do quarto ano. Então, era uma distância grande, assim. Eu sabia que ele era da equipe de Pentato, eu tinha contato com a equipe de Pentato, cheguei a ser treinador da equipe de Pentato quando estava prestes a sair da academia, mas eu não tinha um contato cerrado com o Bolsonaro. Eu fiz esse contato depois, quando ele já era tenente. Aí na Brigada Paraquedista eu fui instrutor de área de estágio, aí eu conheci o Bolsonaro na Brigada Paraquedista e depois sempre mantive um contato muito cordial com ele, né? E me aproximei dele depois, mais tarde, quando ele já era deputado federal, e eu fui chefe do gabinete do comandante, a assessoria parlamentar do Exército era minha, e muitas vezes nós nos socorríamos do Bolsonaro para fazer algumas reivindicações ali naquela casa.